Bom dia a todos. Eu tinha 11 anos quando foi o 25 de Abril de 1974. Lembro-me muito bem, como se fosse ontem, de não ter ido à escola e ter ouvido aquele comunicado na rádio do movimento das Forças Armadas para ficarmos em casa. Caros alunos e alunas, eu vou-vos dar a minha opinião sobre o que de facto foi o 25 de Abril para mim. Ora bem, vou começar por fazer uma introdução a falar do que era o Portugal antes do 25 de Abril. Quem foi Salazar? O que era a Guerra da África? Quais as causas do 25 de Abril? E a conclusão final, se valeu a pena ou não o 25 de Abril. Eu fui educado na escola a ter orgulho na nação portuguesa. E devido aos descobrimentos, éramos um grande povo, unido pela mesma cultura, pelos mesmos valores e pela mesma religião. Nós éramos do Minho até Timor. Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, Guiné-Bissau, todas essas colónias faziam parte do Império Português. Tudo assentava numa cultura semelhante. Okay. E os pilares eram a religião católica, a identidade nacional e a família. A família, para mim, é o mais sagrado que podemos ter na vida em sociedade. Vou falar um pouco de quem era Salazar. Salazar era um homem do povo, não roubava, amava o seu país. Qual foi os problemas que ele teve? Primeiro, não sei se ouviram falar da maçonaria, que é uma sociedade secreta que domina grande parte do mundo. Esta sociedade secreta foi ilegalizada quando o Salazar tomou o poder. O que criou muitos anticorpos, muitos inimigos no estrangeiro. Era um homem pouco viajado, de vistas curtas, digamos, não era um homem cosmopolita, e o maior erro dele foi não ter dado a independência às colónias quando devia ter sido feito. O que era o Portugal antes do 25 de Abril? Vou falar das coisas boas que havia. O desenvolvimento económico foi fantástico. Porque Portugal, antes do 25 de Abril, houve antes ainda a Primeira República. E na Primeira República o país era um caos, uma miséria completa, um analfabetismo atroz. E então as vantagens foi que o Salazar conseguiu desenvolver grandes indústrias, grandes conglomerados. Posso dar aqui um exemplo, que a ponte, que vocês chamam hoje em dia Ponte 25 de Abril, foi feita dentro do prazo estipulado, com o dinheiro orçamentado e com o nosso dinheiro. Não foi nada pedido à Comunidade Europeia, como foi pedido para fazer a ponte Vasta Gama. Foi criado muito emprego. Havia grandes indústrias, como disse, a Lisnava, a Sorefam, a CUF, davam emprego a milhares e milhares de pessoas. E Portugal era um país independente. Ninguém mandava em nós. Mas havia desvantagens. Havia muita gente que veio da província para a cidade e vivia em condições atrozes. Eu lembro-me de ir a bairros de barracas antes do 25 de Abril e eram condições miseráveis. O Salazar fez uma escola em cada concelho, mas uma escola primária. Então muita gente não tinha mais que a quarta classe, o que era um problema. E muita gente imigrava porque não havia condições para subir na vida e também por causa da Guerra da África, que muitas pessoas não queriam ir. O que é que originou a Guerra da África? Bom, os outros países, nomeadamente os americanos e os russos, que tinham o Império os russos, cobiçavam muito as nossas colónias. E o que é que eles fizeram? Incentivaram os nativos a se revoltarem contra nós. E houve um grande massacre no norte de Angola de fazendeiros brancos, que foram assassinados, mulheres, crianças, foi uma coisa bárbara. E então nós respondemos em força e começou-se a Guerra da África. A Guerra da África durou muito tempo, morreu muita gente, mais de 10 mil pessoas, e criou um grande descontentamento nos oficiais das Forças Armadas, inclusivamente porque os oficiais milicianos, que eram os oficiais que iam só cumprir o serviço militar obrigatório, iam fazer parte dos quadros se assim quisessem. Isso gerou uma grande revolta, chamada Movimento dos Capitães, que começou a planear a Revolução do 25 de Abril. E o que é que aconteceu? Foi feito, antes do 25 de Abril, umas semanas antes, um golpe das Caldas que não teve sucesso, mas o país já estava sob uma forte influência e uma forte pressão de vários outros países da Europa Ocidental para fazer uma transição para a democracia. Isso já se notava em alguns movimentos que estavam a aparecer políticos antes do 25 de Abril.
A Guerra da África nunca mais acabava e o general António de Spínola, que era um general muito bem conceituado, escreve um livro a dizer que a Guerra da África era inútil e que devia acabar. Isto faz com que o atual Presidente da República, a seguir ao Salazar, o professor Marcelo Caetano, não consegue fazer a transição para a democracia, deixa-se dominar pelo ultraconservadorismo, pelos grandes salazaristas que haviam desse tempo e é, digamos, um dos culpados principais do 25 de Abril por não ter feito a transição. Dá-se o 25 de Abril e, é o que todos sabemos, hoje em dia, que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. Agora venho perguntar a vocês, o que é que piorou depois do 25 de Abril? Pronto, a justiça é péssima neste país. Os processos demoram anos e anos e anos e anos. Veja-se então os casos dos corruptos, como o Ricardo Salgado, o Sócrates, o Isaltino. Casos escandalosos. Escandalosos. Que antes do 25 de Abril isso não acontecia. Depois, nós hoje em dia não somos um país independente. Vivemos de mão estendida da Europa. E cada vez temos menos segurança neste país. Porquê? Porque os militares e os polícias não são respeitados. Não têm condições de trabalho. E agora, eu gostava de explicar como eu me baseei, li uma série de livros, vivi esta época toda, e agora aos meus estimados alunos, vou abrir aqui um debate convosco para falarem. Se quiserem continuar a ver mais opiniões sobre esta, podem ver o meu canal no YouTube, que está aqui. E muito obrigado a todos e passo agora às vozes a ouvir as vossas questões.